Para nós é uma alegria, uma satisfação ter mais uma vez esse espaço aqui para proclamarmos o Evangelho de Jesus e também fazer ciente e atualizar os nossos amigos e irmãos em Cristo da cidade de Araripina quanto ao evento que será realizado neste final de semana. De Araripina e também de toda a região. A gente lembra que nós estamos para todo o sertão do Araripe, na nossa frequência, para todo o Brasil, no nosso site. Eu acredito que esse congresso também já tomou uma proporção assim, que recebe jovens aqui do estado vizinho Piauí e Ceará, né, que fazem fronteira, as cidades mais próximas aqui de Araripina, que estão nos ouvindo nesse momento. E eu gostaria, inclusive, que o pastor já começasse falando para a gente qual o tema esse, né? A gente sempre foca um pouco no tema. Todo ano tem um tema especial, que onde são focadas as pregações, os ensinamentos. Esse ano, qual a mensagem principal, pastor? Pois bem, orando e pedindo a direção de Deus, nós tomamos como base o livro de Josué, o capítulo 3, o versículo de número 5, que está escrito assim: Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então, nós extraímos deste texto o tema santificados, para exatamente trazer a juventude a uma reflexão introspectiva a respeito da obediência à palavra de Deus, de ter uma vida santa, que a palavra santo vem de uma raiz grega que significa separado. Então, jovens, irmãos, adultos, todos que querem servir ao Senhor, têm um chamado para ser separado deste sistema mundano que tem levado as pessoas à escravidão do pecado. Inclusive esse sistema que tem cada dia mais aumentado suas ferramentas, né, para atrair o jovem. O jovem por si só já tem uma energia a mais, né, e essas ferramentas que o mundo oferece hoje são aparentemente, claro, como tudo do mundo, muito boas, muito favoráveis e de muito fácil acesso. Como é que tem sido para vocês, líderes de igreja, para as igrejas evangélicas, conseguirem realmente separar ou competir, chamar a atenção do jovem, principalmente para esse tema, por exemplo, santificados, pastor? Isso. Nós temos que ter em mente que a nossa responsabilidade, ela não anula a intervenção de Deus. Deus é soberano, então ele está acima de todos e de tudo. E o desejo de Deus é que todos o sirvam com alegria, com fidelidade, com espontaneidade e com fidelidade. Mas acima dessa soberania de Deus existe a ação humana. Então, na responsabilidade humana, Deus ele nos dará a graça e a misericórdia para nós escolhermos. E aí entra o livre-arbítrio. Nós temos o poder de decidir de ser ou não ser, de estar ou não estar, de servir a Deus ou não. Então nós temos sempre passado esta responsabilidade para a igreja e para principalmente a juventude, né, que tem sido um alvo dos atrativos deste mundo, de forma que nós mostramos aos jovens biblicamente, através da palavra de Deus, de ensinos, de estudos bíblicos, de cultos de ensinamentos, através da escola dominical e de outros encontros que nós temos com jovens, de que a soberania de Deus, o poder da misericórdia não anula a nossa responsabilidade de decidir a obediência. Então, quem quer ir morar no céu deve se esforçar para ter uma vida de obediência, e essa vida de obediência passa por decisões diariamente. A gente sabe também que os pais têm a sua responsabilidade também, né? Acredito, até porque a maior parte da educação ainda é responsabilidade dos pais. E eu acredito que muitos pais da igreja também procuram esse refúgio, esse ensinamento, essa orientação, porque a maioria das famílias, a maioria não, nenhum pai se torna pai já com um manual de como educar. Sim. Mas a igreja também tem esse acolhimento para com os pais, para lidar com aquele jovem mais difícil, que está dando mais trabalho, pastor, porque Sim. A gente sabe da importância da assistência para os jovens, mas os pais que estão sofrendo por conta de não saber lidar, de não saber como tratar essa questão de rebeldia, por exemplo, com os jovens de hoje. A igreja é uma extensão da família. Então a igreja começa em casa. Cada casa, cada família é um núcleo onde se inicia a igreja. A igreja é composta de várias famílias. Então, nessa sequência de ensinamento, de doutrinação, que a igreja dá toda assistência às famílias, então vem famílias com diferentes subjetividades, né? Eles têm cada um a sua forma de criar, a sua forma de ensinar, a sua forma de doutrinar. Então essas diferenças, elas se unem na igreja, e a igreja tem uma só forma, tem um só modelo,
E este modelo a gente tenta aos poucos ir conduzindo as famílias a se adequarem ao modelo bíblico, ao modelo judaico-cristão. Nós somos 100% frutos de todo o esforço e dedicação ao longo dos séculos do judaísmo. O judaísmo é a raiz de praticamente quase que todas as nações. Nasceu lá todo o ensinamento bíblico para que a obediência seja manifesta de uma forma voluntária. Então, às vezes, nós precisamos tratar os pais, para que assim os pais, sendo curados dos seus traumas de infância, de adolescência, e vem toda aquela carga da adolescência dos pais, que às vezes reflete na criação dos filhos. Então, primeiro temos que educar os pais, doutrinar os pais, restaurar a saúde espiritual e psíquica dos pais, para assim ele ter um coração sadio, tranquilo, uma mente mais tranquila para repassar para os seus filhos, porque se o pai não estiver restaurado, dificilmente ele vai ter como educar os seus filhos no temor do Senhor. E com relação à programação, daqui a pouco a gente fala sobre o congresso, mas no dia a dia da igreja, no cronograma semanal, rotineiro já da igreja, a Igreja Assembleia de Deus hoje, ele tem ações ou cultos ou programações no seu dia a dia voltada para essa linguagem mais do jovem, que alcance temas, inclusive, que são importantes de ser tratado com os jovens hoje, que a gente sabe que a Bíblia é sempre atualizada, né? Sim. A palavra de Deus, ela condiz com a nossa atualidade, tudo vem de ensinamento, mas essa linguagem, essa pregação voltada para a juventude, na sua programação normal, a Igreja Assembleia de Deus tem trabalhado isso? Tem sim, inclusive a escola dominical é um trabalho que a igreja realiza, centenário, que tem as suas faixas etárias. Então, desde o maternalzinho até a juventude, existem as classes divididas por idade, e cada classe que é dividida por faixa etária tem o seu tema específico com a linguagem que alcança aquela idade. Então, especificamente, a escola dominical trata cada idade com a sua linguagem, com os seus desafios. E a juventude como um todo, nós temos reuniões todos os sábados em quase todas as congregações, algumas são dias diferentes, mas tem os estudos com jovens, tem o culto de doutrina, que é na sexta-feira, que abrange toda a igreja, numa linguagem única que o pastor e os presbíteros, dirigentes de congregações usam, que alcança a todos, de forma que respeita, não é, a criança que está ali, o idoso, mas é uma linguagem acessível para todos. E a gente entende também, pastor, que as igrejas, elas precisaram se adaptar, não a nenhuma doutrina do mundo, mas a questão de acessibilidade. A gente sabe hoje que as redes sociais, principalmente depois da pandemia, canais de YouTube, redes sociais, sim, isso ajudou a facilitar para que a palavra, para que a mensagem chegasse até as pessoas, quando não se era possível estar se aglomerando, se ajuntando de forma presencial. Hoje, a gente sabe que isso também favorece ao jovem que está ali naquela resistência, mas que uma rede social que chega mais rápido, que sim, é de mais fácil acesso, acaba podendo atraí-lo de uma forma melhor. A Igreja Assembleia de Deus hoje, nos seus cultos, nas suas programações, também tem mantido essas redes, esses canais, para que cheguem a esses jovens? Sim, o nosso pastor-presidente é o pastor Ailton José Alves. Ele, preocupado com essa abrangência nas redes sociais e televisiva e de rádio também, no ano de 98, entre 98 e 99, a igreja adquiriu uma rede de rádio e televisão. Olha que bom. E aí vem se aprimorando cada vez mais, e durante a pandemia, nosso pastor-presidente, ele expandiu mais ainda a transmissão via YouTube, via redes sociais, Facebook, canais, e de forma que alcançou o mundo inteiro. E durante a pandemia nós tivemos uma programação de 24 horas, sem cessar, pastores ministrando a palavra, cantores louvando ao Senhor, e mais de 30 mil pessoas se converteram nos seus lares, que foi um período que estávamos encavernados, né? Verdade, pastor. Os blackouts, e aí veio toda aquela questão que foi nova para nós, foi um momento muito difícil para o mundo inteiro, para a nossa nação, para o nosso estado, mas a igreja, através das mídias sociais, alcançou muitas vidas, inclusive abençoou a igreja, que não podia se reunir devido à aglomeração, então nós cultuávamos em casa. E depois da pandemia, então, veio aí a ideia do pastor, por setores e por regiões, criar a equipe de mídias, aqui em Araripina, Uricuri, Salgueiro, Petrolina, Trindade, Ipubi, toda a região do sertão, da Mata Sul, da Mata Norte, do Agreste Meridional, Agreste Central,
todas as igrejas que está em todos os municípios. A Assembleia de Deus de Pernambuco é a primeira igreja pentecostal que chegou no Brasil, a primeira que chegou também em Pernambuco, pentecostal, e somos centenários. Nós temos 107 anos, vamos completar 108 anos, e dentro desta vida centenária, a igreja tem se adequado, não ao modelo do mundo, mas à forma de alcançar com mais rapidez, como a senhora falou, as pessoas que estão sempre conectadas nas redes sociais. Então a igreja também está lá. A igreja tem os seus canais de televisão, tem as suas rádios, as suas repetidoras, e tem também os canais de mídias, através de YouTube, através de Facebook, através de Instagram, e nós também estamos enquadrados nisso aí. Inclusive o congresso, todos os anos, ele é transmitido via redes sociais. Que bacana. Então vamos falar do congresso. O congresso esse ano vai ser de 21 amanhã, começa amanhã. Tem uma pré-abertura hoje. Hoje, então vamos falar da programação. Qual a programação do congresso esse ano, que tem como tema santificados? Isso, o tema ele foi escolhido com o objetivo exatamente de trazer um despertamento a toda a igreja e a mocidade, porque é um congresso de mocidade. Então vai ter uma pré-abertura hoje que nós chamamos de pré-congresso. Nós realizamos 3 pré-congressos e esse é o terceiro, no caso. Realizamos 2, esse é o terceiro, e amanhã será a abertura. Então hoje teremos um pregador vindo lá de Juazeiro da Bahia, presbítero Willames Rangel, que vai ser o ministrante, estará formando o grande coral aqui da filial em Araripina. São mais de 400 jovens, né, irmão Michele? Mais de 400 jovens, é uma bênção, um milagre de Deus. E hoje será local, só com a mocidade local, no Templo Matriz, a partir das 19 horas. Amanhã pela manhã nós teremos uma grande carreata com a saída ali ao lado da quadra da EDA. Sairemos pelas ruas da cidade com um carro de som, proclamando o evangelho, falando de versículos bíblicos, parando em pontos estratégicos para fazer uma oração pela nossa cidade, pela nossa nação, pelas Amém. Famílias. E à tarde será um descanso para se prepararem, porque à noite, a partir das 17h30, os jovens já estarão lá na quadra fazendo o culto introdutório, esperando as caravanas. Esse ano nós teremos, como sempre, muitas caravanas do sertão do estado. Amém. Vindo participar. Vem jovens de Petrolina, de Santa Maria da Boa Vista, Oricuri, Trindade, Ipubi, Exu, Bodocó, Granito, Fronteiras no Piauí também vem. Então bacana. É uma bênção. O congresso, como foi falado, ele está tomando dimensões e patamares maiores. O nosso congresso é um congresso muito dinâmico. Eu parabenizo toda a equipe da coordenação, na pessoa da nossa irmã Michele, a irmã Lila e as demais equipes que têm auxiliado. A gente delega as atividades e todos fazem com muita alegria, com muita dedicação, com muito dinamismo, para que tudo seja feito bonito e para a glória de Deus. Porque todo evento, o objetivo é honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Aí no domingo é o encerramento, é isso, pastor? Isso, domingo pela manhã nós teremos a manhã missionária, a partir das 9 da manhã na quadra da EDA. À tarde será livre para ter um descanso, e à noite nós teremos o grande culto de encerramento. O pregador já foi escalado pelo nosso pastor presidente, ele vem de Recife, o evangelista Marcelo Teles. A dupla Canção e Louvor, que cantam belíssimo para Jesus, estarão a partir de amanhã à noite conosco, estarão chegando amanhã de manhã, e sem dúvida a expectativa é muito grande para este evento, e o nosso desejo, a nossa oração é que muitas vidas possam reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador, muitos outros que estão afastados do caminho do Senhor que se voltem para Cristo, e que todas as mocidades que estarão participando deste conclave que sejam abençoadas pela palavra e pelos louvores. Importante agora frisar, pastor, que é o Congresso de Jovens, mas não é só direcionado para quem já faz parte da igreja, mas quem deseja conhecer como funciona, ouvir essa palavra, é livre, pode ir, levar os amigos, e tem uma equipe lá para receber, né? Isso, essas pessoas que possam estar, vou chegar lá meio deslocado, não conheço ninguém, mas tem pessoas lá para receber e acolher muito bem, né? Isso? Exatamente. O estacionamento da quadra da faculdade AEDA é amplo, né? Então não tem dificuldade para você estacionar seu carro. Tem uma equipe de recepção que vai lhe recepcionar, vai lhe direcionar para um local específico que nós já reservamos para as famílias que ainda não conhecem a igreja, para estarem lá também conosco. Serão bem recebidos. Nós temos a parte da cantina, onde, se der vontade de fazer um lanche, nós teremos lanches diversos lá, e sem dúvida alguma você será tocado por Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração neste congresso. É o 15º congresso da UMADA, União da Mocidade da Assembleia de Deus em Araripina, e nós estamos naquela expectativa de receber de Deus
o melhor que Ele tem preparado para nós. Pastor, muito obrigada pela presença, está feito o convite. Amém. Eu sei que já é uma bênção esse congresso e cada ano a gente vê a proporção que ele tem tomado. Nós ficamos muito felizes que essa mensagem tenha chegado. Muito obrigada e volte sempre, não demore mais um ano não. Tudo bem, eu que agradeço. É só convidar, lance um tema para nós, a gente prepara o tema e vem para cá para discorrê-lo.